Mano, isso foi. Eu já sabia que eu ia fazer um álbum, que eu estava já com coisas para dizer para fazer um álbum. Estás a ver? E. Mano, já tinha alguns sons. Já tinha. Eu acho que o Estratega foi o primeiro que eu fiz. E depois foi logo o Tão Bem. Fiz esses dois sons primeiro. Esses dois sons eu já tinha em 2019. Em 2019 já tinha os sons praticamente acabados. Como é que é, meu Seijin? Como é que é? Ahm, eu já tinha a dica e entretanto o que é que aconteceu? Ah, foi numa altura em que eu por acaso eu só mano, eu só faço música, né? E às vezes gravo algum people tipo no estúdio e vou fazendo uns trocos daí, mas foi o ano de 2019 foi um ano bué da fraco em termos de concertos da Grog. Ahm, e então eu estava com pouca guita, também não me subgeri bem e também não soube arranjar outras fontes de rendimento também. E então estava assim meio atrapalhado. Já tinha viagem para Londres marcada, que foi a viagem do LDN Freestyle. E só para acrescentar mais nas cenas, só para meter assim a cereja no topo do bolo da tragédia toda, tive um acidente de carro na passagem de ano, fiquei todo bêbado, porque uma estupidez, que não devia ter a fazer isso, estás a ver? Ahm, bebi e decidi ir para casa e tipo, felizmente não me aleijei, nem aleijei ninguém, só parti uma beca ao carro, pronto. E então eu tipo, ainda vivo longe do estúdio, longe no sentido em que eu vivo numa ponta do Alganão Velho, e o estúdio é em Mem Martins, é mesmo na outra ponta da freguesia, ou seja, tipo, a pé ainda são tipo 50 minutos a pé, estás a ver? E então eu já queria mesmo fazer álbum, hum, e tinha cenas para dizer, então decidi começar tipo, fui a partir de janeiro, comecei a ir com boa frequência ao estúdio, sozinho, estás a ver? A minha mãe acordava cedinho para ir trabalhar e para levar o meu irmão à escola. A escola do meu irmão era tipo a meio caminho do estúdio. E então eu acordava bué cedinho, apanhava a boleia da minha mãe, ficava na escola do meu irmão e o resto do caminho a pé, levava tipo marmita, ou então nem levava pitel, e então posso-vos dizer que era uma altura muito interessante, porque uh, isto na primeira fase em que eu ainda estava a ir bué ao estúdio, e então eu passava lá bué de horas no estúdio, muitas das vezes sozinho, muitas outras vezes tipo passava lá people, porque nós tínhamos o nosso estúdio é uma garagem, e na garagem ao lado era um outro estúdio mais pequenino de uns amigos nossos também, que parava lá bué da gente. E volta e meia, tipo, parava lá pessoal, tipo, vinham ter comigo, fazer-me uma beca de companhia, às vezes ia lá eu ao estúdio deles e não sei o quê. E então era bué da tempo, eu tenho bué da fotos disso, tipo, às vezes à meia da tarde dava-me a soneira porque deitava-me tarde e acordava cedo para ir para o estúdio, então ficava lá a dormir no saco-cama no estúdio, dormia para aí 2, 3 horinhas e acordava outra vez. E a cena era essa, era fazer os beats, era escrever e, e ia gravando ali. E depois chegava tipo 2, 3 da manhã, basava a pé para casa, tipo, ainda por cima é tudo a subir para a minha casa, e 50 minutos à noite, tipo, às vezes a chover e o caraço, um gajo a subir. E foi bué fixe para mim, foi bem importante. Entretanto, depois começou a cena da pandemia, ficámos todos em casa e de certa forma até foi fixe no sentido em que eu no tempo em que estava no estúdio era bué da bom porque tinha já te explico, Muni, já falo uma beca sobre isso. Um,
eu, tipo, no estúdio era fixe porque eu tinha várias pessoas que vinham ter comigo de vez em quando e tinha sempre vários pontos de vista e tinha... E estávamos aí na atividade, só que o estúdio também tinha outras cenas menos positivas, hum, que era o facto de às vezes people ia para lá e ficávamos bué da tempo à conversa, acabava sempre por ser produtivo, mas ficava bué da tempo à conversa, que foi bem importante também para o álbum, como é óbvio, mas muita conversa. E já no final de estarmos lá no estúdio, antes do recolher obrigatório, já andávamos a beber rijo, a beber todos os dias, tipo, estás a perceber? E então, boy, o nosso estúdio é ao pé do Arsenal 72. É ao pé disso, é ao pé disso. E então, yeah, já estávamos a beber rijo todos os dias. Depois o Nameless ia lá e partimos 2 garrafas de vinho, os dois, 2 ou 3. Depois no dia a seguir aparecia lá um outro sócio da garagem do lado, vinha com um licor qualquer. Depois era assim, era sempre assim essa cena. Depois aparecia não sei quem e no dia a seguir era jola e não sei o quê. E portanto, nesse sentido, o ritmo também estava a ficar uma beca contaminado. E o facto de depois termos ido de confinamento para casa, e eu fui bué rígido no confinamento no princípio, porque na altura a minha avó ainda estava viva, apesar de já estar assim meio... Ainda não estava bem vegetal, mas já estava tipo... Ela tinha Alzheimer e estava assim já meio coisa. E então também cá em casa decidimos ser bué restritos com a cena do Covid. Com a cena, pronto, de ficar em casa. E então... foi um momento que eu me redescobri, tipo, bué das cenas, aprendi mais ou menos a gerir melhor, tipo, as minhas finanças, estás a ver? Também fui estudar uma bequinha a mais, fui explorar uma bequinha de outras cenas e escrevi muito. Ajudou-me a ter disciplina também para lançar aqueles sons todos no, durante o ano todo, né? Para fazer aquele build-up para o álbum. E foi fixe. E foi fixe. Foi basicamente isso na prática. Depois, entretanto, lá acabei por arranjar o carro. Mas estava muito mais em casa e fiz metade do álbum no estúdio, naquele registro de ficar lá praticamente o dia todo, das 8 da manhã até às 2, 3 da manhã, o que fosse, às vezes 5 da manhã, e voltar a pé sozinho para casa, tipo de madrugada, bué da frio, às vezes chuva e etc. E a outra metade foi aqui em casa, também, apesar de ter aqui a minha família e de me dar bué da bem com a minha família, com toda a gente, e ser um momento bué fixe, tipo reencontrar a família outra vez. Foi um momento, uma beca mais introspectivo e mais sozinho. Mas foi fixe essa primeira fase em que eu estava mesmo sem guita, tipo, no estúdio. Nessa primeira parte era fixe porque às vezes, tipo, o nosso estúdio é mesmo bué da perto do mini preço. E então, às vezes, para fazer pausas, nós costumamos ir ao mini preço, nem que seja comprar uma garrafa de água, comprar um bolinho ou uma coisinha assim, para andar uma bequinha descomprimido, tipo, esvaziar a cabeça da sessão. Às vezes são bué de horas ali a bolir. E então acontecia eu ir com os rapazes, que às vezes nem eram propriamente boys mesmo da grog, eram dreads, amigos nossos que estão por ali ou que estavam no outro estúdio. Manos, eu lembro-me de estar a passar de me estar a sentir bem, apesar de não ter guita nenhuma na altura, de me estar a sentir feliz, estar a sentir que não estava a precisar de mais nada na minha vida naquele momento. Eu estava a fazer o que eu queria, música, estava com os meus amigos, e houve um momento bué específico, deu-me um arrepio na espinha mesmo de prazer, que é do tipo, boy, estou aqui, estava já assim meio pôr do sol, e era um dia assim mais ou menos, tipo, era aquele sol de inverno, a bater na cara. Como é que é a tela? Está-se bem?
e senti mesmo de tipo, estava mesmo feliz, estava-me a sentir mesmo bem de estar a fazer aquilo, apesar de não ter guita nenhuma. Preferia ter guita, como é óbvio, naquela altura. Tinha-me ajudado bué, mas foi isso. Senti-me bué da bem com isso. Pois obviamente, tipo, a cena dos videoclipes estarem a ser com tipo máquinas VHS e não sei o quê, era porque era o que eu tinha naquela altura. Tipo, eu não tinha máquina, não tinha esta máquina que está aqui. Quer dizer, eu quando lancei o álbum já tinha a máquina, porque entretanto lá me consegui safar de guitas e acabei por comprar. E já estava, os últimos vídeos que eu estava a filmar da vida dos felizes, eu já tinha esta máquina, mas já que estava a usar todos os vídeos já eram de VHS, aproveitei e acabei por filmar o álbum todo com VHS. Não fazia sentido estar a usar uma máquina destas. E então, era o que eu tinha na altura. Comecei a usar, e foi o que foi. Era dar para a mão de amigos para filmar, para a mão do meu irmão, ir buscar o meu irmão à escola de condução e dizer: olha, vais a passar ali no estacionamento do Continente, não sei o quê, vamos gravar vídeo. O meu irmão filmava, o meu irmão não tem nada a ver com vídeo, estás a ver, tipo, filmar. As misturas também fui eu que fiz fui eu que fiz as misturas todas. Depois o master é do Ace, do Super Ace, de vendas novas. A capa também é do meu boy Patel. E pá, foi basicamente isso. Foi um bom momento da minha vida, com várias discussões. Várias discussões com a minha mãe. Não digo discussões acaloradas, mas discussões filosóficas sobre ir trabalhar, ter um trabalho normal ou ter. Ou tipo. Porque é naquela posição em que eu estava, do tipo, tinha o carro fodido, estava sem guita porque 2019 não foram muitos concertos, não me tinha gerido bem. O mais provável era eu ir arranjar um trabalho, mano. Estás a ver? Só que eu estava na missão de, de, hum, de fazer o álbum e de fazer a minha cena, tipo, acontecer, yeah.